Eu vou ter que ser 100% honesto. A maior parte da população portuguesa vai passar por um momento de desastre financeiro. E eu tenho a certeza que eu vou explicar a urgência e a importância que é fazermos isto, que eu vou dizer, e muita gente vai pensar que, não precisa, ou que não vai acontecer com ela, e a verdade é que a maior parte das pessoas vai passar por uma emergência financeira, e se não estiver preparada para isso, pode literalmente ir à ruína, e eu não estou a brincar. E tendo tu esta oportunidade de aprenderes nestes próximos minutos como evitares a bater no fundo, por favor não penses que isto não vai acontecer comigo. O início do ano em Portugal foi uma coisa muito desastrosa, né? As coisas que aconteceram em Leiria, em Coimbra, pelo país todo, na verdade. E também ninguém achava que algo assim ia acontecer, ou até mesmo, por exemplo, o apagão do ano passado, também ninguém achava que ia acontecer. Então, as coisas acontecem. E uma emergência há de acontecer. Então mete confortável porque vais aprender agora o que é isto do fundo de emergência. E o porquê precisares de um mais do que aquilo que provavelmente imaginas. Para além disto, vais ver como é que achas o valor certo do fundo de emergência que deves ter, estratégias para o poderes montar mais rápido e ainda como é que o podes colocar a render para ele não ficar 100% parado. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira. Se és novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online, enquanto comento todo este meu caminho que me vou do 0 ao 1 milhão, a ser reconhecido também pela Forbes como um 30 under 30, aplicando tudo o que eu vou ensinando aqui neste canal. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à Trading212 por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Então vamos começar com o erro. Vamos imaginar então este rapaz, ele chama-se André, trabalha, paga as contas, tem uma vida normal, chega ao final do mês com a renda paga, compras do supermercado já feitas, lazer, aproveitado e BUM! O carro não pega e o arranjo do carro era 1000 euros. O André vai à conta, não há esse dinheiro, mas ele precisa do carro para ir trabalhar porque não há transportes para o sítio onde ele quer ir, por exemplo. Então ele resolve o problema rápido com um crédito pessoal, com uma taxa de juros alta, né? Mas é o que ele precisa dos 1000 euros, faz um crédito. No mês seguinte tem ainda menos dinheiro porque agora paga um crédito e fica sem emprego. Portanto, ele não só todos os meses o crédito já ia comer, como para de conseguir receber dinheiro. Não dá para esperar pelos subsídios porque ele tem que arranjar algo agora porque ele vai ter os problemas agora. Então ele entra na primeira oportunidade de trabalho que há, não é porque ele gosta, mas é porque precisa. E o loop continua. As coisas negativas continuam e isto aqui é um cenário super específico. Se dava para ter sido evitado com um fundo de emergência, dava. Então para mim, esta ideia de o descanso de poder viver e saber que se acontecer algo de inesperado, há dinheiro para isso e para resolver essa emergência, só isso vale mais do que o dinheiro que estaria de lado. E não ter um fundo de emergência pode inclusive atrasar os teus objetivos de investimento. Por exemplo, se fores um investidor ou uma pessoa que investe já para a reforma, e pode atrasar em vários anos, porque imagina que começas a investir dinheiro, até está a correr bem, mas acontece alguma coisa e tens que ir buscar dinheiro para algum lado e não tens, vais ter que ir buscar os teus investimentos que estavam a iniciar o seu movimento composto, porque os investimentos com o juro composto, se as coisas continuarem a correr bem, vai aumentando cada vez mais e mais e mais, mas se eu corto o início, que é o que demora mais a arrancar, vou arrastar não sei quantos anos para a frente. E este, embora com outros nomes, outras emergências e outro tudo, né? Isto foi um exemplo, isto é o cenário que muita gente está quando está sem fundo de emergência, mas muita gente nem sabe a gravidade, e daí também este vídeo. Mas também digo, nós para aprendermos algo temos de começar pela base, não vamos estar a tentar começar já pelas coisas enormes e tudo mais, porque depois parece muita coisa e depois desistimos do processo. Tal como o nome indica, o fundo de emergência é um dinheiro que tu tens guardado para emergências. Embora eu te vá ensinar como também o podes colocar a rentabilizar, este fundo não é um investimento, nem tem como objetivo enriquecer-te, ok? Tem como objetivo, que não fiques pobre de repente, que é diferente. Mas ainda assim eu depois vou-te mostrar como é que tu consegues rentabilizar minimamente na minha parceira Trading212. Fica já aqui um spoiler, eles têm um tipo de investimento onde tu consegues receber juros diariamente sobre o capital que não está investido, portanto basta deixares na plataforma, entre aspas, e ativar lá essa função, mas no penúltimo capítulo deste vídeo eu já te mostro isso, com calma. E depois a forma mais fácil que tu tens para pensar nisto é pensar que isto é um seguro, só que tu fizeste o teu próprio seguro, não tens que pagar uma mensalidade a nenhuma seguradora, tu és a tua própria seguradora. Agora, o que eu vejo muitas vezes a acontecer é as pessoas não saberem distinguir algo que dava jeito de uma emergência, porque nem tudo é uma emergência. Uma emergência é algo que te afeta a vida básica, ou daqueles pela qual tu és responsável, neste caso, por exemplo, se tiveres filhos, ou se fores o tutor de alguém. É claro, coisas que, a partir dessa acontecência, tu não terias dinheiro para pagar. E isto podem ser coisas relacionadas com a saúde, com a alimentação básica, com responsabilidades como, por exemplo, o pagamento das rendas, coisas que eu posso já dizer que não são emergências. Férias, festas, jantares fora, oportunidades de investimento. Embora espero que aproveites essas coisas todas, acho que fazes muito bem, que eu também quero aproveitar e aproveito, não o faças é com este dinheiro, portanto, é com outro dinheiro. Agora, as finanças são pessoais, logo nós podemos ter definições diferentes para emergências. Se me avariar o carro, mas eu tenho transportes até o meu trabalho, o carro não é uma emergência, porque eu tenho forma de ir até lá na mesma. Por outro lado, se eu não tiver como ir trabalhar sem carro, já passa
passa a ser uma emergência, porque eu não meto dinheiro em casa se não for trabalhar. E é por isto que eu considero o próximo ponto dos mais importantes e aquilo que eu nunca vejo mesmo as pessoas que já têm um fundo de emergência a fazerem. E este é o nosso terceiro passo: define a emergência. Tu é que conheces a tua vida, tu é que conheces o teu dinheiro, então tu é que tens de definir o que é uma emergência para ti e quanto é que elas custam. Na América fala-se muitas vezes em juntar 6 a 12 meses as despesas que tu precises para viver, neste caso. E imagina, eu penso, na realidade de um português, isto é imenso dinheiro. Vamos supor que tu gastas 1500 euros por mês em coisas necessárias, seja a renda, o supermercado, pronto, coisas que tu precisas mesmo. Se multiplicares por 12, tens um fundo de emergência no valor de 18 mil euros. Imaginem, nós estamos em Portugal, mas isto é o que muita gente diz para fazermos. E depois nós temos uma série de apoios também para pessoas, por exemplo, que perdem o dinheiro todo de uma vez, que ficam no desemprego e tudo mais. Então eu acho que nós devemos adaptar isto à nossa realidade e à nossa vida e não cair nestes exageros teóricos. Eu vou-te dizer aquilo que eu prefiro fazer e tu podes adaptar isto, não tens que fazer igual a mim, isto é apenas o que eu acho que funciona comigo, pronto. E adiante já, se tu não quiseres ter este pequeno trabalho extra que eu faço, a forma mais rápida e o truque mais fácil é ver quanto gastas em média por mês em coisas necessárias e multiplicas por 3 meses, vê se esse é um número confortável para ti, para tu começares a fazer essa poupança e vê se é um valor que te deixa dormir bem à noite descansado, que ao menos tens ali as tuas despesas asseguradas, ou se por outro lado é um exagero total. Como é que eu prefiro? Eu prefiro responder esta questão: o que é uma emergência para mim e quanto é que ela custa? Isto por dizer, minha emergência é o carro, o que é isso do carro? É se acontecer uma avaria normal, uma avaria grave? Se for grave, até quanto é que estarias disposto a pagar por uma solução? Supondo que terias de pagar, por exemplo, 5 mil euros para arranjar, não compensaria se calhar comprares um carro novo mais fraquinho a 3 mil euros, se for preciso? Isto estou só a mandar ideias, porque vamos supor que tu andas num carro de 20 ou 25 mil euros. Se tens uma emergência, tu não vais substituir por um igual, esquece isso. Não, tens uma coisa é utilizar o teu dinheiro, normal, mas uma emergência é comprares aquele primeiro carro que te der para andar de um lado para o outro e que não te dê muitos problemas. E fazes este trabalho de dar os nomes e custos às tuas emergências e depois fazes o cálculo e pensares, claro, não te vão acontecer todas de uma vez, mas mais ou menos neste range, ou supondo que não vai acontecer tudo de uma vez, qual é que seria este valor confortável que me faria dormir bem à noite e realmente se eu tivesse uma destas emergências eu conseguia pagá-la. Agora, claro, ter atenção, se viveres na casa dos teus pais, ou se tiveres filhos, ou se tiveres acesso ao fundo de desemprego, ou se tiveres um contrato sem termo, tudo isto deve pesar na decisão desse número, porque assim, se eu estiver na casa dos meus pais e a única emergência que me pode acontecer é eu ficar sem carro para o trabalho, eu vou só pensar nisso, não vou estar a pensar no supermercado, nem na comida, nem na renda. Dependendo da tua vida, tens que adaptar isso à tua realidade. Mas mais uma vez, nós somos todos diferentes, isto é muito engraçado, que a Paulinha, a minha noiva, lá em casa, ela é muito certinha e gosta muito de estar precavida acima da média. Então, por exemplo, ter apenas aquilo que eu estava a explicar não é suficiente para ela. Por exemplo, se eu disser, olha, tens 3 meses só para pequenas emergências, ela não ia estar bem com isso à noite. Então, por exemplo, para a vida dela faz sentido ter mais. Então o que é que lhe faz dormir à noite? Saber que se perder todo o seu dinheiro, tem 6 meses, nem é das suas emergências, é da sua vida normal assegurado. Portanto, ela tem esse dinheiro de lado, porque consegue, tem essas capacidades, obviamente. É uma pessoa diferente de mim, então o fundo de emergência dela não tem nada a ver com o meu, porque para mim não o calculo assim. Mas, mais uma vez, tu deves ver o que é que faz sentido para ti. Desculpa, bati aqui várias vezes nesta tecla, mas só para tu perceberes bem esta ideia. Ok, Gabriel, muito giro e tal, essa ideia teoricamente é muito giro, mas onde é que eu arranjo esse dinheiro? Eu sei, poupar dinheiro não é fácil para todos, nem todos temos a mesma estabilidade financeira, 100% que eu tenho essa noção, mas nós vamos ter que tratar isto como um objetivo ainda assim prioritário, porque isto salva qualquer um de nós de um grande problema. Mas a boa notícia é que existem vários caminhos que podem ser misturados entre si para atingir então o teu objetivo, neste caso de fundo de emergência. Em primeiro lugar, se tu já tiveres esse dinheiro ou se conseguires poupar consistentemente, é só poupá-lo de uma forma específica, que já falamos no próximo capítulo. Em segundo lugar, tu podes olhar para as tuas despesas e perguntar-te o que é que tu consegues cortar e ajustar ou aumentar a tua taxa de poupança. Exemplo, subscrições que já não usas ou seguros que tu consegues renegociar. De uma forma mais extrema, tu podes sempre, de forma temporária, fazer um esforço extra a trabalhar mais, seja fazer horas a mais no trabalho, aceitar um segundo trabalho de curto prazo, ou fazer aqueles trabalhos pontuais que às vezes existem, como os trabalhos promocionais, que é um trabalho de um fim de semana ou assim. No fundo, estou-te só a dar ideias para pensares um bocadinho fora da caixa para conseguires fazer esse dinheiro extra, para conseguires poupar caso não tenhas essa capacidade por ti próprio, ok? Imagina que começas a construir esse fundo de emergência, imagina que consegues os primeiros 500 euros, os primeiros 600 euros, os primeiros 1000 euros, onde o guardar. E é isso mesmo que vamos ver agora. O cofre. Este dinheiro vai ter regras muito específicas, então se isto é para emergências, convém que ele esteja seguro e acessível. Não queres ter uma emergência e não vais estar a esperar vários dias que o dinheiro te chegue à conta para poderes utilizar. Então ele tem de estar numa conta separada das tuas do teu dia-a-dia, caso contrário pode dar aquela vontade de o gastar de repente, e depois ele tem de estar num sítio protegido. E embora isto não seja obrigatório, eu prefiro ter o meu a render qualquer coisa, para não ter assim um impacto muito grande com a inflação, ou seja, todos os anos fica mais caro, mas por outro lado não quero ter o meu dinheiro investido num sítio com um grande risco de o perder, porque se é para emergências eu não quero ter este risco assim muito grande. Portanto, eu vou escolher algo que seja mesmo com um risco baixo. E onde é que eu tenho o meu dinheiro? A Trading2 é uma corretora regulada e tem esta forma de investir que eu gosto muito, que tem um risco assim mais reduzido, que consegue estar a render 2,2% anuais, só que são pagos diariamente. Isto não é muito, é verdade, mas para um fundo de emergência não tem de ser muito, ok? O objetivo não é fazer dinheiro. E relativamente à acessibilidade,
verdade, se tiveres uma emergência será fácil tirar ali o dinheiro. Sim, tu tens duas formas, ou levantas para a tua conta, ou ainda mais rápido, podes pedir o cartão deles e podes gastar diretamente do seu cartão. Vou-te confessar, na minha vida nunca tive que utilizar o meu fundo de emergência, até hoje, mas sei que, ao menos se um dia precisar, ele está ali e está a render alguma coisa, então para mim ajuda. Para te ajudar, a Trading212 está a oferecer uma ação fracionada até um valor de 100 euros a todas as pessoas que se registrem pelo meu link, que está na descrição, pelo código QR ou colocando o código Gabriel. A Trading212 com esta promoção já contribuiu com milhares de euros em ações fracionadas comigo e se quiseres realmente ser uma dessas pessoas, aproveita, tens uns pequenos passos para seguir, mas é uma coisa simples. Agora chegamos à peça final do puzzle. E se o gastar? O que é que acontece? Vai chegar o dia em que o fundo de emergência será preciso e é importante saber já o que fazer. Caso um dia aconteça, já estás preparado. Como já deixei claro, isto é apenas e só para emergências que já foram definidas ainda há bocadinho, ok? E assim que constróis, tu podes começar a ir para os outros objetivos, como os investimentos gerais, juntar para coisas específicas e tudo mais. Na verdade, se tu souberes fazer bem a coisa, tu podes começar a investir enquanto fazes o fundo de emergência para não perderes custo de oportunidade, mas realmente vai chegar este dia em que tu vais gastar o teu fundo de emergência. Então o que é que tu deves fazer? Tu vais ter que parar tudo, não é? Os teus objetivos todos, podes manter alguns de forma parcial e tal, para o custo de oportunidade, mas a tua prioridade vai ser repor o dinheiro do fundo de emergência para garantir que voltas a ficar salvaguardado novamente. Porque se acontecer uma vez, pode acontecer duas. E há problemas que até acontecem seguidos. E o que tu não queres é bater no fundo por um descuido daquilo que nós falámos inicialmente. Então, se gastas, por exemplo, 1000 euros do fundo de emergência, a primeira coisa a fazer é restituí-los. Assim que conseguires, obviamente. Ok, mas há um problema comum. E se eu não conseguir construir um fundo de emergência por falta de dinheiro? E se eu não souber como ganhar dinheiro extra? Tens o teu trabalho normal, sim, não te sobra muito tempo e até gostavas de ter esta renda a mais, mas não dá e não sabes como. Mas isso desce. Se gostavas de aprender a criar uma renda extra em part-time, clica neste vídeo aqui, onde eu te levo por todos os passos para começares esse teu caminho. Espero que este vídeo tenha sido útil, vemos para a semana e tchau!